Paz do Senhor a todos os irmãos. Graças a Deus podemos estar mais uma vez prestigiando as lições da Escola Dominical nesse dia 19 de abril de 2020, a nossa lição número 3, que tem como mensagem a eleição e predestinação. Esse é o tema e a mensagem do conteúdo desta lição. Nós temos então o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Duas palavras aqui. A palavra elegeu, que ele nos elegeu a igreja. Isso vamos ver no decorrer da lição. E também segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, conforme a aprovação da sua vontade, conforme o consentimento de sua vontade, conforme o propósito da sua vontade, é que ele nos elegeu. Nossa verdade prática, segundo a sua presciência, e aqui presciência significa conhecer o futuro antecipadamente, saber antes, saber de antemão. Então, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, nós vamos adentrar agora a nossa lição, que tem também uma leitura bíblica em classe, que está em Efésios 1, dos versos 4 ao 12, e também traz como objetivo geral informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Nossa introdução, então. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então, a eleição e a predestinação, elas vão tornar mais claro, elas vão nos esclarecer o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, o conteúdo desse trimestre é através dos comentários do pastor Douglas, e ele aqui adota, então, uma interpretação pentecostal, ou seja, como a nossa revista vem pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esse é o entendimento, essa é a interpretação e a visão a respeito desses dois assuntos, eleição e predestinação. Sabemos que tem outros conceitos, outros entendimentos, mas vamos ficar aqui exclusivamente dentro do conceito pentecostal. Primeira parte da nossa lição. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então nós já entendemos aqui um propósito, segundo o verso 4 da carta aos Efésios, que diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, o amor de Deus fez tudo isso por nós, ele promoveu essa eleição e predestinação dentro de nós, conforme a aceitação que nós tivemos do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvação. Primeiro subtópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Claro, quando alguém é candidato a um cargo, existe uma eleição, é comum ter uma eleição, e através dessa eleição alguém é escolhido. Então Deus, dentro da sua presciência,
ele sabe quem serão os seus escolhidos nessa vida para adorarem o seu nome, servirem o seu nome, né, serem aqui a igreja do Senhor nesse mundo enquanto ele permitir. Então, a eleição divina traz uma ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, que nós lemos há pouco, né, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, e ele faz uma pergunta aqui: em quem fomos escolhidos? Então, nós somos escolhidos em Jesus. Por isso que a nossa pregação, o nosso ensino é cristocêntrico, porque é Jesus Cristo quem vai operar essa eleição em nós. Segunda pergunta que ele faz: em que tempo se deu essa escolha? O tempo ali, segundo o versículo 4 que lemos, é antes da fundação do mundo, ou seja, o plano de salvação dos eleitos do Senhor, predestinados à vida eterna. Isso aconteceu antes da fundação do mundo, ou seja, sempre esteve na mente do Senhor, do Pai, de Deus. Então foi antes dele fundar todas as coisas vierem a existir, como nós as vemos, né, e contemplamos. O Senhor Deus já planejou essa escolha, essa predestinação. E qual a finalidade? Para que ele nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós vamos depois comentar algo mais sobre isso, mas sabemos que aqui santos são separados, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já previa a nossa existência, e se nós seríamos separados, santos e irrepreensíveis diante dele, em adoração e louvor ao seu nome. Então diz Paulo, a carta que escreve a 2 Timóteo, né, 13:17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus está preparando, Deus prepara, Deus chama, Deus convoca os seus eleitos, os escolhidos, para que eles sejam santos, irrepreensíveis, estejam habilitados, capacitados através do seu Espírito Santo concedido à igreja, através dos dons que ele distribuiu à sua igreja, para que nós fôssemos executar, fazer, apresentar, testificar boas obras que vêm da operação do próprio Senhor na nossa vida. Então a finalidade é esta, nós sermos santos, separados e irrepreensíveis. Como falamos antes que é uma visão pentecostal sobre esse assunto, então diz aqui o pastor Douglas: nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Como Deus é onisciente e conhece todas as coisas, entre essa onisciência, dentro dessa onisciência, ele tem a presciência, o conhecimento antecipado de todas as coisas. Por isso que tudo foi planejado antes da fundação do mundo. Se nós estamos aqui, é porque estávamos no projeto divino de Deus. A primeira carta de Pedro que é citado aqui, para reforçar esse comentário, capítulo 1 e verso 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Santificação que vai ser o próprio Espírito Santo, que é santo, para operar isso dentro de nós. Para que fim? Diz o versículo: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, vejo que Deus elegeu segundo a sua presciência. Subtópico 2. As condições da eleição. Lembrando que aqui nós citamos que a eleição é uma escolha. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Se nós formos para o versículo-chave da Bíblia, que conhecemos, João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos têm essa possibilidade de, por eleição, né, serem salvos em Cristo Jesus. Essa eleição ocorre a todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão sendo escolhidos, e isso Deus sabia de antemão quais seriam. Então é o amor de Deus aqui manifestado, e pela operação do amor de Deus na nossa vida, então nós fomos escolhidos da parte de Deus. Tanto é que daí Deus manda fazermos algo para que isso aconteça. Em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Todo aquele que crer é que então um eleito do Senhor, um escolhido do Senhor, pela operação da pregação da palavra do Senhor. Ele diz mais, torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Vejo que aqui ele cita Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz o verso 9. Mas então é a operação da fé. Quem opera essa fé é a graça de Deus. Quem usa essa graça de Deus e quem é a graça de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. É um favor imerecido que Deus opera através do Espírito Santo na nossa vida, gerando uma fé salvífica. E aí produz dentro de nós uma convicção que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que só o sangue de Jesus Cristo purifica esses pecados, e nós então recebemos Cristo como Salvador. A partir desse momento fazemos parte, somos parte dessa igreja eleita. Então é preciso que aconteça arrependimento e fé para ser então um escolhido, estar na condição da eleição de Cristo Jesus. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, diz o comentarista. Nós não somos capazes por nós mesmos alcançar isso, somente através do favor imerecido, a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas, que nós citamos então Efésios 2, 8 e 9. Terceiro subtópico da nossa lição. Vida santa e irrepreensível. Enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Já falamos um pouquinho. Então, santo, separado do pecado, e irrepreensível, sem defeito, ou inculpável, sem culpa. Os termos apontam para santificação. Esses dois termos, né, santo e irrepreensível, apontam para a nossa santificação. E é claro que a santificação é uma vontade do Senhor. Por isso que Hebreus 12, 14 nos diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma vida santa e irrepreensível é o que Deus requer de nós nesse mundo, em função daquilo que Ele operou em nós, para que nós busquemos isso a cada dia com fervor no nosso coração, nos santificarmos, chegarmos próximos, né, da estatura perfeita, de varão perfeito, né, em Cristo Jesus. E o quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Nós tínhamos uma velha conduta quando estávamos, né, sendo guiados pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo espírito do maligno. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Nós éramos ali então conduzidos nos nossos prazeres, deleites e tudo mais. Mas nós fomos libertos, né? Então Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios 5:17,
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós tínhamos uma velha conduta, diz aqui o comentarista, mentíamos, furtávamos, proferíamos palavras torpes, tínhamos muita amargura no coração, ira, cólera, desejo de vingança, ressentimentos e tudo mais. Então está ali no capítulo 4, alguns versículos aqui na carta aos Efésios. Vamos ler aqui alguns versículos. O 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então é para deixar isso de lado, no sentido de que, quanto ao trato passado, nós, como nova criatura em Cristo Jesus, nascidos de novo, da água do Espírito, pela operação do Espírito Santo do Senhor, gerado ali um novo ser, uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, nós vamos deixando de lado aquilo que não agrada ao Senhor para servirmos ao Senhor como separados, santos, buscando a santificação da nossa vida para testemunho diante das nações, diante do mundo. Então, deixamos isso de lado. E ainda severas advertências contra a fornicação, ele cita aqui impureza, avareza e embriaguez. Também no capítulo 5, versos 3, 15, 18, vou ler aqui o verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Então, são práticas que não devem nem ser citadas, nem comentadas. Não convém no meio dos santos, praticar isso, comentar isso, promover isso. Não. Nós, como lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo, vamos buscar em Cristo Jesus uma nova vida de santificação. Deixamos isso de lado, avareza, embriaguez, toda sorte de concupiscências que os olhos, a nossa carne, que a soberba da vida quer gerar dentro de nós em função da nossa natureza. Mas estamos em Cristo Jesus e foi gerada a natureza de Cristo em nós. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, que é o que fala o verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito da nova vida dos eleitos. Ainda ele diz mais, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então nós vemos lá em Gálatas 5, 22 a 25, as obras ali que são da carne, as obras que são do Espírito, e nós vemos que o Espírito Santo, através do fruto dele, com as suas virtudes, ele vai promover um novo estilo de vida. Ou seja, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio vão estar presentes na nossa vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Ser um eleito de Deus, um predestinado à vida eterna, à salvação em Cristo Jesus, não significa que isso é estável na nossa caminhada enquanto estivermos aqui. É um processo, é algo contínuo, precisa ser desenvolvido, precisa querer, buscar, ter esse desejo dentro de nós até o dia de Cristo, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Por isso diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Veja que Paulo pede isso aos coríntios, parece que é um desejo forte no seu coração para que eles se santifiquem, para que eles se purifiquem, para que eles se aperfeiçoem cada vez mais
na santificação, na busca pelo Senhor, fazer a vontade do Senhor. Perguntar a nós mesmos em toda e qualquer situação: o que faria Jesus? Como Jesus procederia? Como Jesus responderia? Qual atitude Jesus tomaria diante das situações desta vida? Inclusive nesse momento que estamos passando por essa pandemia com o coronavírus, qual é a nossa posição? Como nós nos comportamos? Qual é o nosso testemunho como eleitos predestinados à vida eterna? Pensemos nisso, meditemos nisso e anunciemos a salvação em Cristo Jesus. É uma oportunidade que Deus está nos concedendo. Muito bem, vamos para a segunda parte, né? Segundo grande tópico dessa lição, que fala sobre predestinados para filhos de adoção. Que introduz os 3 subtópicos, temos esse comentário. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Já vimos um pouquinho antes. A predestinação. Predestinar significa literalmente determinar antes. Isso Deus, pela sua presciência, ele tem esse atributo, essa virtude, faz parte da sua natureza, da sua essência, ele determinar antes. Então ele sabe antes quais serão predestinados à salvação, porque ele nos conhece antes mesmo de nós termos nascido. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. É interessante esse parágrafo que é da nossa declaração de fé, que é precedida essa predestinação através do conhecimento prévio de Deus, ou seja, a palavra de Deus é anunciada, é pregada, então o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, através da operação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai então transformando, mudando esse ser, chamando ele para que ele receba Cristo como seu Salvador pessoal. E ele não pare por ali, ele continue até o fim, perseverando até o fim. Por isso que Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que nada nesse mundo tire de nós essa eleição, essa predestinação, porque Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Seja qual for o momento difícil ou a tribulação que venha sobre nós nesse mundo, mas que não deixemos, de ouvir a voz do Senhor e estarmos ali em pé, alicerçados, firmes na rocha que é Jesus Cristo, perseverando até o fim, até o dia que ele venha. Filhos por adoção é o segundo subtópico. Foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o propósito, o bom propósito de Deus, o consentimento de Deus, conforme a sua vontade, é o que diz o verso 5 do capítulo 1, aqui aos Efésios. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. É o que ele diz em João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, mas a todos podem receber a Cristo como seu Senhor e Salvador.
ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Já citamos antes João 13,16, que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, né? E todo aquele que crê no Filho que veio, fez a obra por ele, então ele recebe a salvação e ele aqui é adotado, né? Como se ele tivesse sido registrado, comprado, né? Por Deus, por Cristo, ele recebe então a adoção. Quem fez isso? O amor de Deus por nós. Capítulo 2 de Efésios, versos 4 e 5 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o grande amor de Deus é que moveu todo esse programa, né, de salvação que veio até nós, e nós em Cristo o recebemos, e por isso recebemos a adoção de filhos de Deus. Então, se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Então, essa posição é imerecida pela nossa desobediência, em nossos pecados. Nós não merecíamos e não merecemos de fato, mas o grande amor de Deus enviou Jesus Cristo para fazer essa obra salvífica na cruz do Calvário, e nós pudéssemos então em Cristo agora sermos considerados filhos de Deus por adoção, porque estávamos sem pai e sem mãe aqui em relação aos nossos pecados, aos nossos delitos, em relação à nossa morada futura, aonde nós iríamos separados de Deus, longe de Deus. Mas em Cristo nós fomos aproximados de Deus a ponto de Ele nos adotar, nos registrar. E está escrito no livro da vida o nosso nome. Aquele que aceitou Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. E ali ele está registrado no livro de Deus. Nós então hoje somos filhos de Deus por adoção. Nós recebemos todas as dádivas de Deus, temos a vida eterna, temos a herança da vida eterna, as bênçãos celestiais que nos aguardam. Então não vamos desanimar, não vamos deixar de servir a esse Deus que é bendito, que é glorioso, que é o único Deus verdadeiro. Então estamos agora reconciliados com Deus por meio de Cristo. Terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que Isaías 59:2 diz: porque os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado fez essa separação, rompeu isso. Agora, entretanto, né, diz aqui o comentarista, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos, que é o verso 5 que nós já lemos antes. Então, em Cristo nós fomos reconciliados, né, com Deus, voltamos à comunhão com Deus, voltamos a ter paz com Deus, a ter uma esperança viva que o Evangelho gerou dentro de nós. Então Deus concede a redenção e a remissão dos nossos pecados. Vamos ler aqui que em Cristo Jesus nós recebemos remissão de pecados, nos versos 7 e 8, no qual temos a redenção, que é um resgate, né? Nós fomos tirados então do nosso destino eterno, distantes da presença do Senhor. Vamos para a perdição, para a morte eterna, para o inferno. Então nós fomos resgatados, a redenção, pelo seu sangue. Recebemos a remissão, ou seja, a remissão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados está no sangue de Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus Cristo, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, graças a Deus que em Cristo Jesus os nossos pecados são lavados e purificados. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se fomos adotados por Deus, agora somos filhos de Deus por adoção, nós também recebemos dele, da parte dele, tudo aquilo que ele tem para herdar, para deixar, para oferecer aos seus, aos escolhidos e aos predestinados. E também nós estamos ali como co-herdeiros de Cristo, ou seja, herdamos junto com Cristo todas as promessas que Deus tem para nós, tudo aquilo que ele nos oferece. Então, tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Deixa eu ler um versículo em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Acho que quem tem o compromisso com esse ministério é a Igreja do Senhor, e nos deu o ministério da reconciliação. Que sejamos promotores dessa reconciliação do homem com Deus, que seja verdadeiramente pregado o genuíno Evangelho em nossas reuniões, em nossos cultos, para que o Espírito Santo possa operar isso no coração daqueles que ouvem. Vamos para a terceira parte, terceiro grande subtópico da nossa lição, que fala sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. Antecede então esses dois subtópicos o comentário. A excelência da predestinação está na previsão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Veja o verso 3, que foi motivo da lição passada, Efésios 1 e 3, porque aqui fala da provisão de bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais. O quanto a nossa alma, o nosso espírito deseja, anela por ter essa comunhão com Deus, voltar a essa comunhão com Deus, progredirmos, avançarmos, crescermos, buscarmos mais essa comunhão com Deus, alcançarmos mais bênçãos espirituais, sermos um canal de bênção, sermos a luz do mundo, sermos o sal da terra. Quantas bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais Deus dispensou sobre nós por causa do seu infinito e imenso amor que Ele teve por nós. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então, na verdade, Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Deus deseja que todos sejam salvos. A predestinação que estamos falando aqui é uma predestinação para a salvação. Não significa que Deus separou dois grupos e um grupo está predestinado à perdição eterna e outro grupo destinado à salvação eterna. A oportunidade de salvação, o propósito da salvação, o caminho para a salvação em Cristo é para todos. O que Deus faz é que Ele sabe de antemão quais vão receber o Evangelho e quais não vão aceitar e receber o Evangelho. Então, não é isso que está dizendo aqui, tá? A nossa lição. Então, em Atos 17:30, diz assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Nós vivemos um tempo de ignorância, mas depois nós nos tornamos conhecedores das coisas celestiais referentes à salvação, ao destino eterno e como nós devemos caminhar até chegarmos lá. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então veja que o arrependimento é uma condição para ser eleito e predestinado, mas Deus notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ou seja, não é só para um grupo se arrepender e outro grupo não precisa se arrepender porque está predestinado à salvação. Não, todos precisam se arrepender. Só é eleito e predestinado aquele que se arrependeu, aquele que a fé operou nele esse arrependimento, que isso é feito pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Então, a predestinação quanto à salvação está sendo aqui comentada, mas não significa que Deus fez essa separação, porque Ele deseja que todos sejam salvos. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, tudo está, condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo, porque é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Salvador. Não há outro que pode nos levar à comunhão com Deus, para a salvação. Então, 1 Timóteo 2:5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, segundo a presciência divina, Deus sabe de antemão quais vão receber a salvação, que serão então eleitos, predestinados, tidos como filhos agora de Deus, porque foi Ele que gerou através do Espírito Santo. Segundo tópico, subtópico, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Então, já vimos isso antes, capítulo 1, versos 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Ou seja, que esse plano tivesse pego Deus de surpresa. Não, Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele é onipotente, todo o poder, onipresente, está em todos os lugares e onisciente, conhece todas as coisas. Então jamais ser algum poderá pegar Deus de surpresa, de forma que Ele não tenha se dado conta ou não saiba do que está acontecendo e do que vai acontecer hoje, amanhã e no futuro. Deus tem tudo na sua mente. Então, não foi uma medida de emergência da parte de Deus. Era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, desde a eternidade, como nós vimos, antes da fundação do mundo. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O que proveu a salvação? Por que Deus ofereceu a salvação a todos? Por causa do seu amor. Deus é amor. Deus sempre será amor. Contudo que Ele também é justo e pode executar esse juízo e essa justiça, porque grande é o seu amor. O juízo e a justiça de Deus também se manifestam por causa do amor
de Deus. Então foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Aqui está em Efésios, capítulo 2, versos 4 a 8, eu vou ler aqui para nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui está expresso o grande amor de Deus, que nos salvou, que nos purificou no sangue de Jesus Cristo, que nos redimiu, nos resgatou, regenerou, justificou, santificou, para que nós pudéssemos alcançar todos esses privilégios da parte de Deus. Então, não obstante, os que se achegarem a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Isso é muito bom, é muito interessante, é muito bonito. Aqueles que se achegam a Cristo não são coagidos. Nós não coagimos, não devemos coagir ninguém a se encontrar, a querer Cristo, a buscar as coisas de Deus, a servir a Deus, porque é o próprio Deus quem opera isso. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus, os quais Deus usa para que o seu nome venha a ser engrandecido e glorificado quando nós pregamos, anunciamos o genuíno evangelho a Cristo. E aí as pessoas não são coagidas por nós, pelas nossas palavras naquele momento, mas é pela operação do Espírito Santo, elas são atraídas a Deus. Elas são assim, elas são tocadas, é o Espírito Santo que promove esse desejo dentro da pessoa para ele voltar a ter comunhão com Deus, encontrar a Cristo, a salvação e ter uma vida de bênção, ser alegre, estar contente, estar esperando a vinda do Senhor. E os sinais estão aí nos mostrando que provavelmente sua vinda é breve. Então eles são atraídos, essas pessoas, a Ele. João 12:32 diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Um dia Jesus Cristo foi levantado da terra, o crucificaram, e ali o mundo pôde ver que de fato Jesus é Deus, que só o seu amor, infinito amor por cada um de nós, fez com que ele fosse até aquela cruz, morresse por nós, vertesse seu sangue remidor e nós pudéssemos então ser atraídos por ele, porque não há maior manifestação de amor do que esta em alguém dar a vida por mim e por ti. Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, que nós possamos perseverar, sim, até o fim. Concluímos então essa lição pela graça de Deus, né? Estamos sendo edificados através desses comentários e pedimos que o Espírito Santo continue sendo o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente nos dias em que nós estamos. Que Deus abençoe a todos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês, e todos dizem amém. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o teu trabalho, que Ele abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado e a nossa nação. No nome de Jesus. Amém.